E a gente vai seguir com esse assunto aqui, a gente vai aprofundar ainda mais, porque a partir de agora eu vou conversar com o Átila Yamarino, que é doutor em microbiologia. A gente vai falar sobre a Covid-19, também sobre essa alta de casos, né? Muito boa tarde para você, Átila. Seja muito bem-vindo novamente aqui na CBN. Boa tarde. Também, falando em viagem com máscara, eu literalmente acabo de chegar de viagem, tem coisa de 1 hora em São Paulo, usando máscara o tempo todo. É isso aí, a gente vai falar mais sobre esse assunto, que eu até recebi uma pergunta aqui de uma ouvinte, mas eu quero começar, como a gente fala aqui na CBN, pelo começo, né? Queria saber em relação à alta desses casos, é a nova variante que está circulando, é uma subnova variante que está circulando, que está causando essa alta de casos? Também, né? A gente tem 2 fenômenos paralelos. Tem o fenômeno da perda de imunidade normal que as pessoas têm. A gente, depois de se expor ao vírus ou de se vacinar, perde a quantidade de anticorpos no sangue depois de alguns meses, então é esperado que depois de aí até 6 meses as pessoas voltem a ficar vulneráveis. E o coronavírus tem se mostrado um vírus que ele é muito competente em gerar novas variantes, em mudar. Ele tem mudado mais rápido do que o vírus da gripe, então ao invés da gente ver o ciclo da gripe, que é um ciclo anual, em que 1 ano depois o vírus já é diferente o suficiente para o sistema imune não dar conta dele, o coronavírus tem feito isso pelo menos 2 vezes ao ano, né? No meio do ano e no final do ano. É o caso de novo agora. E Átila, qual que é a origem dessa subvariante que está circulando aqui no Brasil atualmente? Então, diferente de tudo que a gente viu até o começo de 2022, é outra subvariante da Omicron, de novo, com mais mutações. Porque diferente no sentido de que até aqui era sempre uma variante nova, que não tinha circulado antes, que pelo menos não amplamente, que aproveitava para ter uma imunidade um pouco diferente das anteriores. Da Omicron em diante, a gente vê sempre descendentes dela surgindo novamente, o que indica que ela é especialmente competente em escapar dos anticorpos. Átila, a gente pode falar que a gente está vivenciando uma nova onda da Covid-19 ou um repique de casos? Mundialmente é uma nova onda. Como essa nova onda vai se manifestar no Brasil, a gente ainda está para ver. Mas eu chamo de onda, mesmo que seja uma onda baixa, porque, pelo menos na Europa, nos Estados Unidos, esse é o fenômeno que está acontecendo. Isso também está acontecendo em outros países, né? Como você está estudando aí, né? Em quais países estão acontecendo esses repiques, essas novas ondas? No mesmo período que o Brasil, a gente tem a América do Norte, agora principalmente os Estados Unidos. Antes da gente, já manifestando casos da variante BQ1 e de uma outra variante, a gente teve grande parte da Europa que, se a lição deles pode ser transposta para nós, mostra que essa onda tende a ser mais rápida e mais leve do que ondas anteriores. França, Itália, Alemanha, Reino Unido já passaram por uma onda com essa variante que foi mais rápida e menor do que ondas passadas. Uhum. Átila, essa semana a rede genômica Fiocruz identificou o surgimento de uma nova variante do coronavírus no estado, a chamada BE.9, que é uma nova versão da Omicron, né? Outra diferente subvariante, né? Uhum. Segundo os pesquisadores lá, essa variante fez ressurgir a Covid no Amazonas. E não se sabe se ela pode fazer o mesmo com o resto do Brasil. Uhum. Tem alguma explicação científica para que o Amazonas seja um estado que tem várias variantes? A gente acompanhou na pandemia, né? A Delta surgiu lá, né? No Amazonas teve aquela história da falta de oxigênio. Também. A Gama também. Exatamente. A Gama que surgiu lá e teve aquela história da falta de oxigênio, né? Enfim, sim. Tem alguma explicação para isso? O pessoal tem várias propostas do que pode estar por trás dessa diferenciação do coronavírus. A mais simples e mais direta que eu sei trazer, que eu acho que é a mais robusta por isso, é a explicação de que quanto mais casos, quanto mais transmissão você tem do vírus, mais oportunidade ele tem de acumular mutações, de acumular diferenças e com isso variar. Se a gente lembrar da Gama, que foi essa variante que surgiu lá no final de 2020, ela surgiu depois de 7 meses, pelo menos, 6 meses que o Amazonas estava com todo mundo sem usar máscara, se aglomerando, circulando, isso antes da gente ter a vacinação. Então o vírus circulou muito bem antes de acumular aquelas mudanças todas. E até hoje, a região amazônica, infelizmente, é uma região que tem uma das taxas de adoção mais baixas de vacinação no Brasil. Em particular, o interior do da região amazônica como um todo tem um índice muito baixo de vacinação. Então, se eu puder fazer alguma atribuição mais direta, é circulação do vírus. E isso tende a acontecer onde não tem medidas e onde a imunização está baixa. Uhum.
Ontem, Átila, a Fiocruz divulgou um boletim, né, o Infogripe, mostrando que 12 estados apresentam alta nos casos de síndrome respiratória aguda grave. Queria saber qual que é a diferença de síndrome respiratória aguda grave para a Covid-19. Perfeito. Já vale chamar a atenção também que o relatório anterior a esse levantava 4 estados com esse aumento. E agora já são 12. Então é uma tendência de crescimento entre os estados e dentro dos estados. A síndrome respiratória aguda grave é o nome genérico para uma série de problemas que causam, por exemplo, falta de ar e outras coisas que incluem gripe, pneumonia, outros tipos de mal-estar e Covid. O que tem acontecido muito agora é que tem faltado teste, as pessoas não têm se testado. Então, na falta da testagem, a gente não consegue olhar bem para o número de casos e falar que, olha, tem uma onda de Covid acontecendo porque esses casos não se manifestam. Isso vale para a Europa também, aconteceu muito lá. Mas se você vê um aumento de hospitalização de pessoas com problema respiratório, que você pode até diagnosticar depois como Covid, isso já é um forte sinal de que tem um vírus circulatório circulando e que a adoção de máscara e das outras medidas vai ajudar a mitigar isso. E Átila, voltando a falar sobre a subvariante, cada variante tem a sua característica em relação a sintomas, né? Nesse caso que a gente está vivendo, quais são os sintomas mais conhecidos dessa subvariante? A questão tem sido por conta da variante, mas também por conta da imunidade prévia que a gente já tem. Uma coisa é a pessoa ter Covid pela primeira vez, quando ela não tem imunidade, e aí a manifestação tendia a ser mais tardia da doença. Outra coisa é você desenvolver Covid quando você já tem anticorpos, por conta de uma doença anterior, ou da vacinação. Então, os sintomas agora têm sido muito mais respiratórios do trato superior, coriza, febre, dor de cabeça, tosse, nariz coçando, garganta, do que sintomas respiratórios. E isso tem se mantido pelas últimas ondas. E o que é indicado para tentar frear esse avanço dessa variante? Assim, quais os cuidados que a gente deve tomar? Bom, um primeiro cuidado que eu sei passar para todo mundo é o uso de máscara. A máscara barra qualquer variante de qualquer vírus até aqui, em especial em ambientes fechados, sem circulação de ar ou com muita gente aglomerada. Abri o programa, né, falando que eu tenho usado máscara, inclusive para viajar. Devo estar com o nariz marcado aqui depois de 20 horas de voo de máscara, trocando a máscara de 8 em 8 horas para poder manter ela fresca, mas é o jeito que eu tenho de me cuidar. E principalmente para quem tem uma idade mais avançada, principalmente para quem é imunocomprometido e outras coisas, tem o reforço da vacinação. A gente já tem em muitos lugares, principalmente para imunocomprometidos, a 5ª dose disponível, e é interessante as pessoas se vacinarem sim, para estar com a imunidade em dia. 2 coisas que fazem muita falta aqui no Brasil é a gente ter a vacina atualizada, que é a vacina bivalente, que já tem uma proteína da Ômicron, para ter uma proteção mais atual, e a vacina infantil para os bebês, para todo tipo de bebês, não só os bebês com comorbidades, que o Brasil aprovou, mas não comprou nem distribuiu. E sempre faz falta, a gente tem muita criança sofrendo com síndrome respiratória aguda grave aqui no Brasil. Aproveitando essa deixa, eu vou até perguntar sobre outros assuntos, mas você falou sobre vacinação infantil. São Paulo e Rio de Janeiro começaram essa vacinação com a Pfizer Baby esta semana. A adesão ainda está muito baixa para crianças de 6 meses, menos de 3 anos. Qual que é o impacto da doença, da Covid-19 nas crianças e por que é importante vaciná-las? É muito importante vacinar as crianças porque, principalmente para as crianças menores de 2 anos, a Covid pode causar doença grave sim, pode causar muito problema respiratório, pode levar essas crianças à hospitalização, e a gente está no país que registrou o 2º maior número de mortes de crianças com menos de 5 anos por Covid no mundo, ou com Covid no mundo. Também tem um outro agravante que é quando você tem vírus circulatórios respirando, tem outros vírus também que aparecem, como o vírus sincicial respiratório, influenza e por aí vai, e eles se somam aos efeitos do coronavírus e podem gerar mais demanda por leito, gerar mais complicações e por aí vai. Então, mesmo se a Covid não for a principal doença, que é a mais preocupante para essas crianças, também é importante prevenir ela para para atenuar a demanda por hospitais por conta de outras. E é uma vacina segura, é uma vacina tranquila. Eu tive a oportunidade de inscrever o meu filho no teste clínico dela aqui, ano passado ainda, ele estava com a vacinação em dia, tinha um pouco menos de um ano na época, e participou dos testes, não teve evento adverso, está super tranquilo e está protegido, que é o que eu queria no fim das contas, né? E a vacinação infantil tem um prazo diferente, né? São 3 doses, é isso?
Justamente para não ter uma exposição a uma dose muito grande, o que os desenvolvedores acabaram fazendo é diminuir muito a concentração do RNA que tem na vacina e distribuir isso com 3 doses, pelo menos, para as crianças. Então, é um regime um pouquinho diferente dos adultos. Voltando a falar sobre máscara, Átila, qual é a máscara ideal? Parece que a gente está repetindo coisas que a gente já sabe, mas é sempre bom reforçar, né? Aquela máscara de pano, joga fora e compra uma PFF2, porque assim, eu vi para comprar, tá super barato em relação ao começo da pandemia. Qual que é a ideal neste momento? Eu vou puxar a minha aqui, que eu estou usando. É PFF2. Dá para ver que ela tem elástico e que ela tem uma proteção muito maior, que inclusive fixa bem no nariz. Esse aqui é o modelo que tem um elástico que sai do lado e pode apertar melhor no rosto, então eu consigo manter ela bem firme. PFF2 tem muitos modelos, você vai achar por preços aí de R$2 a R$5. Dá para usar ela por um dia, descansar 2 e voltar a usar de novo, então não é nenhuma coisa que vai ser descartada. Mas a essa altura é bem mais interessante usar uma PFF2 do que uma máscara de pano ou outras, porque elas estão muito mais disponíveis agora sim, e elas são uma barreira muito melhor contra os vírus, tanto para você não pegar quanto para você não transmitir. Então a proteção que ela te oferece é muito maior se ela estiver bem colocada, bem vedadinha, bem fechada no rosto, daí esse nariz marcado aqui em cima. E a gente sabe que tem uma relação de dose e efeito com o vírus. Pessoas que estão expostas a menos vírus tendem a desenvolver uma doença com menos complicações. Então, mesmo que a proteção da máscara não seja perfeita, se ela só diminuir a quantidade de vírus com a qual você entra em contato, ela já está dando as chances maiores de você ter uma doença menos grave. Átila, a gente está com um fenômeno aqui no Brasil de autoridades que estão recomendando o uso de máscaras em locais específicos, né? Transporte público, mas em outros locais não, como por exemplo shoppings. Isso eu vou pegar até uma mensagem de uma ouvinte, a Sônia Rinaldi, de Perdizes aqui de São Paulo, da capital paulista. Ela falou, eu tenho 65 anos, já tomei todas as doses. A minha pergunta é em relação a só recomendar a máscara, né? Na sua avaliação, Átila, essas medidas, elas deveriam voltar à obrigatoriedade do uso de máscaras, não só em locais como o transporte público, mas também como outros ambientes que têm bastante circulação de pessoas? A minha dica é a seguinte, imagina que com o vírus que é transmitido pelo ar, você pode comparar ele com a fumaça de um cigarro. Se você estiver em um ambiente onde uma pessoa fumando, todo mundo sentiria aquela fumaça, você está em um ambiente onde é legal usar máscara. Seja ele um shopping, seja ele um transporte público, seja ele outro. Você está numa praça, num parque, um espaço aberto, está ventando bastante, ela não vai ser tão necessária nesse espaço por conta da circulação de ar. Agora, o que eu acho muito importante é que a gente tivesse uma ação coordenada para fazer isso. A gente já viu que tem uma sazonalidade do vírus. Até aqui ele tem manifestado 2 ondas, uma onda no inverno, uma onda no verão. O que a gente tinha que fazer era coordenar uma campanha de vacinação com a dose de reforço logo antes desse período e de uso de máscara em todo tipo de ambiente. Se a adoção for boa, você não precisa nem entrar com a obrigatoriedade, né? Mas se a medida é reduzir o número de pessoas ocupando leito e por aí vai, a situação está apertada, eu não vejo por que não voltar com esse tipo de obrigatoriedade se o que a gente quer fazer é manter todo mundo saudável. A questão é que tem que estar todo mundo informado, ciente, entendendo como a coisa funciona para tudo isso funcionar. Átila, as autoridades estão recomendando a dose de reforço, né? Tem muita gente que não tomou a dose de reforço, mas a minha pergunta vai em relação às pessoas que fizeram o dever de casa, foram lá, tomaram as 4 doses. É necessário uma 5ª dose ou só em casos específicos? A recomendação até aqui tem sido de casos específicos porque a gente não tem visto um benefício tão grande com a 5ª dose como nós vimos com outras doses. Então a 3ª dose trouxe um benefício muito bom para as pessoas, mesmo quem tomou 2 doses, em especial para quem tinha tomado a Coronavac, então a 3ª dose era mais do que recomendada. A 4ª dose se mostrou também boa para aumentar essa proteção, em geral, não só em idosos e outros grupos. A 5ª dose agora, ela não parece trazer tanta proteção assim para a população em geral. Então a recomendação tem sido para quem mais precisa de mais doses para desenvolver a imunidade comum, que é imunocomprometidos e por aí vai, do que necessariamente para trazer um benefício dela. Para a população em geral, essa 5ª dose, a não ser que seja a vacina atualizada, né, a dose bivalente, que o Brasil ainda não trouxe para cá e não disponibilizou para a gente, não tem muito por que tomar.
Tá certo. Átila, eu tenho várias perguntas aqui para você sobre Covid-19, mas eu preciso fazer uma pausa aqui para a gente trazer as informações do noticiário, outras informações importantes. Então, se você puder aguardar um pouquinho, porque eu quero dar continuidade nessa entrevista e a gente já volta, combinado? Claro, tô por aqui. Tá certo. Agora, 4 horas. CBN, Show da Notícia. Hoje, com Juliana Prado. Bem-vindo à segunda hora do Show da Notícia deste sábado, dia 19 de novembro de 2022. Seguimos aqui com a entrevista com Átila Yamarino, que é doutor em microbiologia. A gente está falando